3 minutos. É tudo o que você tem. Uma arma apontada para sua boca, uma bomba prestes a destruir todos os edifícios em volta, e tudo o que você fala é sobre as pessoas te perguntarem se conhece o Tyler Durden. Mas quem é Tyler Durden? É essa a pergunta que fazemos quando assistimos a abertura de Clube da Luta, um dos inícios mais geniais da história do cinema, e por um simples motivo. O filme brinca com você o tempo todo. Primeiro, ele não esconde a verdade, já que de cara quando o narrador conta os planos de Tyler de explodir parte da cidade, ele diz: "Eu sei disso, porque o Tyler sabe disso." E vai além, ele te dá tudo o que você precisa saber. Vemos um homem amarrado, preso, a 3 minutos da morte. Não fazemos ideia de quem é Tyler Durden, mas sabemos que é alguém perigoso e suspeito. E no fim da cena, ele diz que todo esse caos e revolução tem a ver com uma garota chamada Marla Singer, fazendo uma transição muito fluida para o passado. Ou seja, com poucos minutos, os caras não só entregam ouro, mas te prendem com todas as informações que serão fundamentais pro filme. E isso vai sendo explorado apesar do ritmo acelerado, com calma. Fincher, o diretor do filme, quer que você entenda tudo. Ele quer te levar ao mesmo caminho do narrador, a Marla, o Tyler e a autodestruição. Então, quando o vemos em grupos de apoio, completamente perdido, solitário, em uma cidade qualquer, que nem dão nome no filme, preso em catálogos de produtos que ele nem precisa, entendemos seu sofrimento, seu desespero e sua busca por mudança. Tanto que foi nesses grupos que encontra a Marla, o ponto que conecta aos outros. Mas sua busca por pertencer a algo não o aproximou dela de cara, mas sim de Tyler. É só você reparar nas dicas sutis que Fincher colocava na tela, como os flashes do Tyler, por exemplo. A cada vez que o narrador se sentia mais perdido, mais ele parecia na sua cabeça, mesmo que por um frame, mostrando que ele já estava presente ali, pronto para assumir o controle. Então não dá pra dizer que a primeira vez que o narrador encontra Tyler é no avião, porque se você pensar bem, o narrador já o conhecia há um bom tempo, só não conseguia ver. Até não ter como mais fugir, e sua busca de identidade já não pertencia mais a um homem só. Sempre que confrontado, ele recorre à violência, à destruição, à fuga do sistema e de si mesmo. Sempre que precisa tomar uma decisão, ele recorre a Tyler, principalmente quando sua casa pega fogo, e ele perde a única coisa que o prendia não só com o bem material, mas com sua antiga vida. Ali, tudo muda. Fincher consegue nos conduzir através do olhar do narrador de forma natural. Suas insônias, medos, lapsos nos levam a cada instante a se sentir tão perdido quanto ele mesmo se sente. E por isso essa abertura é tão genial. Mas não dá nem pra dizer que ela é a melhor abertura do Fincher, porque se você pega pra ver o começo de Zodíaco, tu vai ficar em choque que na primeira cena é mostrado um dos crimes que o serial killer cometeu. Pra ser mais exato, o segundo crime. O segundo assassinato. Mas por quê? Por que o Fincher não mostrou o primeiro de cara, onde tudo começou? Porque aí, galera, ele nos mostra o qual é mestre em contar uma boa história, já que não é só o Clube da Luta que conecta tão bem o início e o final. A gente vê na cena um casal afastado em uma rua deserta, até que em um momento eles percebem que não estão sozinhos. Tem um carro rondando o lugar. Primeiro ele fica um tempo parado, depois vai embora, até que ele retorna e quando eles se dão conta, já estão levando tiro na fuça. Só que é aí que tá o porquê essa abertura é tão importante e absurda. Porque lá na última cena do filme é revelado que o garoto que havia sido baleado sobreviveu. E não é só isso. Ele aponta e identifica pro investigador quem era o Zodíaco. Essa forma de nos impactar, de criar tensão, de colocar alguém em uma grave situação de risco, de nos conectar com a história e nos fazer compreender desde o primeiro ponto, é algo que Fincher faz muito bem. Mas não é o único, porque se você assistir qualquer filme do Tarantino, você vai saber o que eu tô falando. Eu posso começar falando de uma das maiores apresentações de um vilão na história do cinema,
A cena de abertura de Bastardos Inglórios, com Hans Landa. Em 20 minutos, Tarantino constrói uma tensão sufocante apenas com diálogos. É o som da leiteira sendo colocado sobre a mesa, o cigarro aceso com calma, o tic-tac do relógio, os olhos atentos. Você sabe que algo horrível vai acontecer, só não sabe quando. Já em Pulp Fiction, ele faz o oposto. Te prende com banalidade. Um casal de criminosos conversa sobre como é difícil ser um bandido. Até que, do nada, decidem assaltar o restaurante. A gente só entende o peso dessa cena muito depois, quando Vincent e Jules entram em cena e tudo se conecta. E Cães de Aluguel? O filme começa com uma conversa super conceitual sobre a Madonna e gorjeta. Só isso. Mas aí os caras saem da lanchonete, todos de terno, óculos escuros, andando em câmera lenta. E você já sabe que o negócio vai ser brabo. Tarantino não te joga no meio da ação. Ele vai construindo devagar. Mas quando chega, explode. São esses detalhes e impacto que te faz ficar grudado na tela desde o primeiro segundo. Com uma porrada emocional no Up, por exemplo. Ali é uma aula de storytelling. Em poucos minutos, a gente já conhece toda a história da Ellie e do Frederiksen, dos seus sonhos de terem perdido um filho, de nunca terem viajado para onde queriam e todo o amor que um tinha pelo outro. A Pixar, que sempre foi referência em contar uma grande história, mostrou em todos esses anos que contos de sucesso começam com uma boa apresentação, com uma maneira de passar a alma daquele filme, mesmo que, às vezes, sem dizer uma palavra. O que é quase impossível para qualquer filme hoje. A Netflix, por exemplo, costuma lançar vários filmes por ano e muitos deles a gente nem lembra que existe. Seja os filmes fracos da Millie Bobby Brown ou qualquer filme de Natal genérico que sai ano após ano. Isso passa desde a escolha de atores que tem uma popularidade maior e até pelas escolhas no roteiro. É tudo sempre mastigado, pronto, não tem plot ou uma grande pancada que te faz ficar dias pensando. É tudo feito para a geração atual acompanhar, tanto que vem saindo várias matérias dizendo sobre a Netflix fazer filmes com o intuito das pessoas deixarem de fundo enquanto mexem no celular. Tavalin, que é um dos jornalistas que entrevistou pessoas na empresa, afirmou que a Netflix pediu a vários roteiristas para que seus protagonistas anunciassem o que estavam fazendo para que os espectadores que assistiam ao programa em segundo plano pudessem acompanhar. E isso quebra tudo que um grande diretor faz para que seu filme não só seja bom, mas que interaja com você, que te dê o que você precisa saber naquele momento, mas não revela o grande truque. Como Nolan fez exatamente nesse filme, provocando desde a primeira fala. Are you watching closely? E já na sequência, quando os truques começam a ser explicados. Isso tudo mostra que um mágico, nesse caso, pode até revelar os segredos, mas nunca sem antes entregar um grande espetáculo. Now, you're looking for the secret, but you won't find it, because of course, you're not really looking. Isso pode ser feito através de uma batalha épica, o nascimento de um rei, o surgimento da vingança, um agente espalhando o caos, a evolução de um ser ou apenas uma contagem regressiva. Porque quando um diretor sabe como começar um filme, 3 minutos definem tudo. 3 minutos é tudo que você tem. Porque quando você enfrenta o Tyler Durden, de algum jeito, ele vai te manipular, como fez com todos que assistiram e entenderam errado o filme até hoje. Quer saber mais? Clica no vídeo aí na tela.